E Sim. você falou sobre essa questão que envolve Lua, que envolve inteligências que não estão ligadas aqui, né? Não são humanas. Mas você falou de um termo, né, antes da gente começar, que é ultraterrestres. Já ouvi algumas vezes falando sobre isso, mas especificamente, o que que é ultraterrestres e qual a diferença de extraterrestres para ultraterrestres? Então, em 2021, professor Jefferson, que eu sempre falo professor Jefferson aqui no podcast, eu acho que o pessoal tá careca de saber dele, mas em 2021, pessoal, o professor Jefferson já falava dos ultraterrestres no livro dele, Relatório Alfa, né, que eu já apresentei aqui para vocês. E recentemente o tema se popularizou por conta aí de uma cientista, né, que comentou sobre a existência desses ultraterrestres que não seriam extraterrestres e sim viajantes do tempo. E realmente o professor Jefferson, que esteve envolvido com vários projetos secretos americanos, ele falava dos ultraterrestres. E aí o que é interessante, né, eu separei aqui até para ler, para a gente ler e analisar, porque eu achei muito, muito interessante, que ele fala o seguinte, né? Que o governo americano já teria localizado 9, né? Até o ano de 2021. E mesmo depois que ele saiu dos projetos secretos, ele continuava em contato com o pessoal lá do governo, né? Em 2021, a informação que ele tinha é que eles tinham mapeado 9 viajantes do tempo. Só que esses viajantes do tempo não são da nossa linha temporal. Porque você não consegue voltar no passado da sua própria linha temporal. Porque se isso fosse possível, já tinham destruído o universo, porque entra uma série de paradoxos, né? Então, isso é proibido pelo universo, pelas próprias leis do universo. Só que as leis do universo não te proíbem de você voltar no passado numa linha temporal paralela, tá? Então, civilizações aqui paralelas à nossa, e a que conseguiu isso no ano mais, assim, mais próximo do nosso foi a dimensão Akara, que teria conseguido voltar no tempo do ano de 2036. Ou seja, a partir do ano 2036, toda vez que essa possibilidade, toda vez que a gente atinge uma tecnologia, essa tecnologia ela gera uma ondulação para as linhas temporais paralelas também. Então, muito provavelmente, se bem que a gente teve também o caso do projeto Filadélfia na nossa linha temporal, que foi um experimento de viagem do tempo, embora mal sucedido, mas eu acredito que depois do projeto Filadélfia, eles tiveram algum tipo de sucesso também aqui na nossa linha temporal, tá? Mas enfim, e aí ele fala de 9 viajantes, né? E desses 9 viajantes, eu achei interessante que ele fala o que aconteceu com cada um deles, né? Então ele fala o seguinte, ó, dos 9 conhecidos, e o que que é interessante? 9 mais o nosso universo dá 10. E entra na questão das Sefirot da Kabbalah, 10 mundos, né? Ou 10 mundos de 10 possibilidades de linha temporal. Não 10 mundos, porque se a gente pensar em mundos diferentes, porque tem essa realidade também, a gente tem mundos diferentes e nós temos linhas temporais paralelas. Então, linhas temporais paralelas, pelo menos 10. A nossa e mais 9. As 10 sefirotes da Kabbalah. Reinos, pelo que eu estudo, a gente tem pelo menos 14 reinos. Então, são 14 reinos, aí reinos a gente conta assim para cima. Nosso reino mais 13 para cima, 14, mais 10 linhas temporais para cada reino, que daria 140 possibilidades de universo. E quando eu falo de reinos, ir de um reino para outro, exige o quê? Uma capacidade extraordinária de transcender essa própria realidade. Que os egípcios já sabiam que isso era possível, né? Quando a gente lê e se especializa mesmo no que eles praticavam, dos ritos funerários e tudo mais, no Livro dos Mortos, a gente entende que eles sabiam que existia essa possibilidade de ir para outros mundos, né? Não só reencarnar, porque reencarnar para eles já era um fato, mas paralelo a reencarnar, porque reencarnar a gente volta na mesma realidade, tinha a possibilidade de passar para outros reinos, né? Enfim. Então, aí ele fala aqui, né, o que aconteceu com esses viajantes. Na página 30 do livro,
Dos 9 conhecidos crononautas, 3 estão, isso em 2021, 3 estão cativos em um lugar determinado, foram presos pelo governo americano, né? 3 estão prófugos e buscados internacionalmente, e 3 morreram de dispersão molecular, pois a modulação dos seus fractais não era compatível com a ressonância harmônica do nosso universo. Aí entra na questão da ressonância Schumann, né? Que a gente está tendo picos agora direto em 2026. Então, a ressonância que sempre foi 7,3, se eu não me engano, agora está batendo 70, 80, dependendo do dia. E assim, eu não sei você, mas eu senti muito um pico que deu em fevereiro. Inclusive, eu estava com viagem marcada no dia, eu ia viajar de avião, não consegui. Eu falei assim, eu Foi não bem sei. forte mesmo. Foi muito forte. Eu falei assim, eu não consegui nem sair de casa. E aí foi onde eu comecei a acreditar em ressonância Schumann, porque eu não acreditava. Esse ano começou muito forte. Muito forte. Esse ano está tendo picos direto. Então, assim, eu levei mais ou menos 3, 4 picos para me acostumar com a frequência Schumann, né, a ressonância Schumann, acima de 50. Hoje eu já estou acostumada, mas a princípio o meu corpo deu uma, né. Agora você imagine um ser que vem de uma linha temporal paralela em que a ressonância Schumann seja, por exemplo, 200, 300, 1000 e vem para um planeta que a ressonância Schumann é 7,3. Não dá conta, né? De acordo com o livro, eles não teriam aguentado a frequência aqui do nosso planeta. E o livro, o professor, ele acessou essas informações através de contatos extrafísicos, contatos humanos, né? Ou ele tinha uma pesquisa voltada com pessoas que também tiveram essas experiências? Tudo. Uau, conta pra Porque nós aí. ele acessou projetos secretos, ele fez parte, ele teve credencial tipo Bob Lazar, de acessar determinadas bases secretas, então ele teve acesso a bases secretas. Ele era um contatado e também um ser de outro planeta. Ele se reconheceu como um ser vindo de Vega. E paralelo a isso, ele tinha contato com outros contatados também e com pessoas que trabalhavam e trabalham, né, até a época do falecimento dele, ele ainda tinha contato com pessoas que trabalhavam internamente nesses projetos. Então ele teve acesso a muita informação. Inclusive esse ano de 2026, a gente vai ter o relatório beta em breve disponível. Então me acompanhe lá nas redes sociais, que assim que tiver publicado tudo certinho, vai estar disponível no meu site e eu comunico vocês, né. Então o professor Paulo, que é quem ficou com esse legado, já está preparando todo o material, e tem muito material, né. Mostra o livro de novo, eu sempre coloco para o pessoal na descrição, eu tenho esse livro aqui, é muito interessante, Relatório Alfa, né, depois nós vamos falar do teu livro também. O meu, eu esqueci de falar no começo, que lembra que eu falei da música do Frank Sinatra? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Você vai dizer que você colocou essa música aí. Aqui, leia você. Vamos lá, vamos lá. No palco, uma bela loira envolta graciosamente em um vestido de cetim vermelho performava My Way, de Frank Sinatra. Aliás, toda a trilha sonora da noite tinha letras que pronunciavam um fim iminente. E esse livro aqui? Foi publicado em 2022. E aqui tem uma referência de 2031, né? Isso, no que ele é um capítulo. livro futurista.